Só me fala para passar o slide, então, tá? Foi, né? Bom, pessoal, bom dia. Sou o professor Fernando, licenciatura em Ciências Biológicas, e o professor Gustavo estamos responsáveis pela disciplina de didática, que é uma disciplina à distância. E hoje o objetivo da nossa aula é apresentar aí o estrutura e funcionamento dessa disciplina. Eu tenho formação dentro na área de imunologia, da parasitologia e da microbiologia, e vocês vão ter aula comigo quando vocês chegarem aí no 5º e no 6º período, com essas disciplinas que eu mencionei para vocês, e além das eletivas aí que a gente vai ter ao longo dos semestres. E você quer se apresentar? O pessoal já te conhece, né, Gustavo? Tem alguns aqui que não estão matriculados, né, na disciplina de princípios evolutivos. Bom, eu sou o professor Gustavo, né, alguns de vocês estão fazendo a disciplina de princípios evolutivos. Eu, basicamente, sou responsável pelas disciplinas da área de evolução do curso, né, que é princípios evolutivos, biogeografia, geografia e evolução, que é uma disciplina que vocês vão ter depois, né, que eu sempre faço referência, né, a essa disciplina que vocês vão ter depois. Além de estar junto com o professor Fernando aqui na disciplina de didática, né? Além disso, tem as eletivas que a gente assume, né? E essa disciplina, ela mesmo se o curso estivesse numa situação regular, né, de presencial, ela é ofertada à distância. Então, ela foi prevista para acontecer à distância, certo? Por isso que os encontros síncronos dela vão ocorrer aos sábados e vão ser só 3, certo? Originalmente a gente tinha pensado na disciplina, né? O Fer deve lembrar que a gente ofertou a primeira vez, que ela fosse totalmente à distância, assim, inclusive atividade síncrona. Aí a primeira turma que a gente deu aula, a gente fez uma avaliação da disciplina e eles colocaram se seria possível a gente inserir alguns poucos encontros síncronos, né? Para a gente ver o andamento da disciplina, apresentar a disciplina, se apresentar, então a gente incluiu 3 encontros síncronos que vão ocorrer aos sábados, tá? Eu já enviei os links para acesso, então os três encontros síncronos, cada um tem um link para o Meet, não é o mesmo, porque como é muito alternado, eu tive que criar um encontro para cada um, mas eu inseri todos os e-mails de vocês, tá? Então vocês receberam, vi que muitos de vocês responderam, né, deram aceite, mas de qualquer maneira, no AVA da disciplina, que a gente também pode apresentar o AVA, né, para eles, né, Fer, no finalzinho da apresentação aqui a gente apresenta o AVA. Lá tem os links para acesso, certo? E eu acabei de criar também o link para o grupo do WhatsApp da disciplina. Eu vou até compartilhar de novo aqui, porque tem um pessoal que entrou depois, né? Então, esse é o link para o WhatsApp da disciplina, que vocês podem inserir para entrar nesse grupo, que aí a gente fica em contato mais permanente com vocês, certo? E pode passar o slide. Então, pessoal, aí nós vamos apresentar, então, praticamente o nosso plano de ensino. E aí, uma das perguntas que nós podemos fazer é qual que é o objetivo da disciplina, né? Então, quando nós estudamos a didática, é importante nós entendermos os principais conceitos relacionados a essa dimensão didática no processo de ensino-aprendizado. Então, essa é uma dimensão. Compreender os saberes mobilizados nas ações de ensino e refletir sobre as práticas de ensino que potencializam as aprendizagens. Então, a gente vai dar um olhar, né? A gente vai ter 4 módulos que a gente vai procurar dar todo esse olhar aí em relação à disciplina de didática. Pode passar. Bom, e aí, igual o professor Gustavo falou, nós vamos ter encontros, né? Nós vamos ter aí alguns encontros que vai ser importante para a gente discutir os módulos e além disso, no final da disciplina, nós temos um momento de vocês se colocarem, né? Então, nós vamos ter algumas datas que vão ser importantes, que a gente vai estar divulgado lá no Moodle, tá? As datas o professor Gustavo já mandou, né, Gustavo? Essas datas. E lembrando, né, que sempre o nosso ambiente virtual de aprendizagem é o Moodle. Então, por lá, vocês vão entrar em contato com os módulos e, havendo necessidade, alguma dúvida, vocês vão
poder interagir conosco por lá, ou então pode, alternativamente, interagir conosco pelo WhatsApp para tirar alguma dúvida. O professor Gustavo colocou as datas aí, tem que atualizar na apresentação, que são 28/8, 2/10 e 20/11. Então, essas são as datas dos nossos encontros, tá? E aí, pessoal, a gente coloca sempre à disposição para o diálogo, né? Havendo alguma dúvida, enfim, o que houver de dúvidas, ou, enfim, algum tipo de... até possivelmente, assim, discordância, né, em relação a algo, é importante a comunicação de vocês conosco, diretamente com os professores da disciplina, né, para que a gente faça essa mediação e vocês possam realizar as atividades de maneira profícua. Pode passar. Então, no módulo... Aí, pessoal, nós temos o módulo, aí eu vou passar para o professor Gustavo, que é responsável pelos módulos 1 e 2. Certo, obrigado, Fer. Bom, aquelas datas lá eu vou atualizar depois da apresentação do PowerPoint, tá, pessoal? Mas as datas das atividades síncronas são essas que eu coloquei aqui no chat, eu vou replicar porque a Yara entrou depois. Então, é hoje, aí a gente tem uma atividade síncrona no meio, que aí a gente faz uma discussão geral do que aconteceu no módulo 1 e 2, e aí faz uma prévia do módulo 3 e 4, tá? Que é dia 2 de outubro, que é um sábado também nesse mesmo horário. E aí o fechamento da disciplina vai ocorrer dia 20 de novembro. Nesse dia, vocês vão fazer uma apresentação para a gente, uma atividade final, que a gente já vai falar sobre ela, certo? Então, vocês precisam se organizar, porque aí tem as datas de postagem certinho, né, para cada módulo, mas que precisa estar finalizado isso até o dia 20 de novembro, tá? Que é quando vai ocorrer a atividade final. Eu vou falar do módulo 1 e 2, depois o Fer vai falar do 3 e 4, e a gente vai falar dessa questão das datas. O módulo 1, ele teve início dia 23 de agosto, né, porque o ambiente mudou, foi criado, tem lá as atividades para postar, né, e aí essa atividade síncrona, ela é a atividade que está relacionada a esse início da disciplina. As atividades vocês podem fazer a postagem, né, das 2 atividades do módulo 1 até dia 12 de setembro, certo? De 2021. E aí, nesse módulo, são discutidos os conceitos de didática, né, quais são os objetos de estudo, as funções de dimensão, e a didática e interdisciplinaridade. A partir do dia 13 de setembro, se inicia o módulo 2, né, e aí vocês vão ter o prazo para postagem até dia 3 de outubro, tá, de 2021. E aí, nesse módulo 2, são discutidas questões históricas e tendências da didática, conhecimento e saberes, além da relação professor-aluno e a questão do ensino e aprendizagem, certo? As atividades previstas, né, o módulo 1 são 2 atividades, uma é a elaboração de um texto, tá, dissertativo, e aí eu vou depois que o Fer falar, eu vou abrir o Moodle para mostrar para vocês algumas especificidades dessa questão da postagem, tá? Esse primeiro texto aqui é um texto dissertativo, ele tem uma normatizaçãozinha para formato e tal, mas bem simples, que é até dia 12 de setembro. E a segunda atividade é a elaboração de uma narrativa ilustrada, que aí vocês vão contar alguma vivência de vocês com a questão do ensino, né, com a questão da didática, e aí vocês vão ilustrar com imagens de arquivo pessoal de vocês, certo? Mas eu também já eu detalho mais quando eu abrir o Moodle, eu detalho mais essa atividade. O módulo 2, que se inicia dia 13 de setembro, que está dia 12, mas dia 13, tá, gente? E vai até dia 3 de outubro, vocês também vão ter 2 atividades. O Minuto Lumière e uma atividade relacionada à relação pedagógica em foco, que vocês vão fazer uma apresentação no PowerPoint, certo? O Minuto Lumière é um vídeo, né, de 1 minuto, sem edição, no qual vocês vão ilustrar uma situação ou, né, da dimensão da relação professor-aluno ou do ensino-aprendizagem. E a apresentação de slides é sobre o mesmo tema, certo? Então, vocês vão ter 2... que a nossa ideia, na verdade, é propor algumas atividades avaliativas diversificadas, até para que vocês vejam possibilidades na avaliação. Porque a didática também, ela se preocupa com as questões de avaliação, né? E aí, no caso, a ideia nossa em propor atividades diversificadas é que vocês também percebam que é possível que vocês avaliem seus futuros alunos de forma diversificada, e não somente por meio de avaliações tradicionais, né?
E aí o módulo 3 e 4, deixa você falar um pouquinho, Fer. E aí, pessoal, depois que vocês finalizarem o módulo 1 e 2, né, eu, eu vou abrir para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, o Moodle, os módulos 3 e 4, né, então, do dia 4/10 até dia 24/10, o módulo 3, e o módulo 4, do dia 25/10 a 15/11. E aí, nesses módulos, né, no módulo 3, nós vamos ver aí algumas questões teóricas e práticas relacionadas aos objetivos, conteúdos e métodos, procedimentos e recursos de linguagem. Eu vou ter umas atividades que vai dar para a gente ver isso. No módulo 4, vamos falar basicamente das formas de organização do trabalho da sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem, né, articulando isso. Então, assim como o professor Gustavo falou, a avaliação de vocês nesses módulos vai permitir que vocês, a partir do próprio das atividades, vocês entrem em contato com formas diferentes de avaliação, né? Vou dar exemplo disso. Pode passar o próximo slide. No módulo 3, por exemplo, né, o que nós vamos tratar? A gente vai dar um foco sobre as metodologias ativas de ensino, né, e nessas metodologias nós temos o aluno como centro, como protagonista, então, do seu processo de aprendizagem. Então, eu vou trazer texto, né, o que vai trazer esses conceitos de metodologias ativas, exemplos de metodologias ativas, e como avaliação, o que vocês vão fazer, por exemplo, né, vocês vão elaborar mapas mentais. Então, vai ter toda uma instrução através de vídeos sobre elaboração de mapas mentais, e aí vocês vão elaborar esses mapas a partir dessa leitura sobre as metodologias ativas que vocês vão entrar em contato, né? Além disso, é proposto também nesse módulo 3 que vocês investiguem na internet, consultem na internet artigos que tragam exemplos de metodologias ativas que foram aplicadas lá na educação básica, no ensino de ciências ou de biologia. Então, com isso, vocês podem entrar, por exemplo, sala de aula invertida, é um exemplo de metodologia ativa. Vocês podem encontrar artigos que possam estar relacionados ao ensino de ciências ou biologia, né? Então, assim, nós temos duas atividades dentro do módulo 3, leitura e interpretação de artigo e construção de mapas mentais. O módulo 4, o que nós vamos trazer? Nós vamos trazer situações aos quais o professor pode vivenciar na sala de aula, né, com a sua turma, né, então, a questão dos conteúdos, da problematização, da contextualização, então a gente vai trazer algumas questões de sala de aula, bem da vida prática do professor, assim, na sala de aula, e aí o que vocês vão fazer, né, como atividade? Vocês vão elaborar pequenos textos, refletindo sobre as situações em que o professor pode vivenciar dentro da sala de aula, né. E aí, igual o professor Gustavo falou anteriormente, ao final da disciplina, nossa última data, dia 20/11, nós vamos ter uma apresentação final, né, Gustavo? Uma apresentação final ao qual vocês vão se colocarem mais, né? Você quer explicar a atividade, Gustavo? Bom, vocês perceberam que a gente vai ter um conjunto de temas, né, na disciplina de didática, e aí vocês vão escolher um ou mais desses temas. E aí, a partir de uma experiência que vocês tiveram durante a escolarização de vocês, ou mesmo durante a graduação, vocês vão a fazer uma apresentação no qual vocês vão integrar a experiência que vocês têm com essa questão mais teórica da didática, certo? Então, por exemplo, eu tive uma experiência muito positiva em relação a um determinado professor que eu tive aí que fazia atividades de campo. Então, qual a dimensão da didática é abarcada por essa questão da atividade de campo que tem uma aprendizagem significativa, né? Então, vocês podem discutir a questão da interação professor-aluno, da questão ensino-aprendizagem, da questão de metodologia ativa, tá? Então, vocês podem incorporar a essa experiência. A ideia é que vocês apresentem para a gente, né, essa experiência e que vocês façam uma reflexão teórica sobre alguma questão da didática. Certo? Então, e aí, essa atividade é individual, tá, pessoal? Então, assim, cada um de vocês vai ter lá até 5 minutos para apresentar para a gente na data da última atividade síncrona, que vai ocorrer dia 20 de novembro, certo? O semestre passado foi super legal, né, Fer? Que o pessoal... Isso eu queria falar, porque, por exemplo, dar 2 exemplos que foi legal nessa atividade final. Nós tivemos uma aluna que ela apresentou jogo de RPG,
voltado para o ensino de ciências, né? Então foi legal a experiência que ela teve. E o outro aluno, achei bem legal a experiência que ela teve durante a sua formação dentro de laboratório, né? As habilidades ali dentro de um laboratório, e isso, como que a postura da pessoa ali, do aluno, foi interessante para a aprendizagem de outras pessoas que estão envolvidas ali na dinâmica do laboratório. Então, acho que foram 2 exemplos que me marcaram, assim, e que foi bem, bem bacana, né, Gustavo, da gente ver. Nossa, esse a menina trabalha no laboratório e aí ela ficou responsável por treinar, né, os novos, né, e muito legal as estratégias de ensino que ela utilizou e a reflexão que ela fez, porque se a gente fica pensando na questão da didática no espaço formal de ensino, né, que é a sala de aula e tudo mais, mas veja, nesse contexto é um espaço não formal, né, porque se pensar um laboratório que você trabalha, ela trabalha com controle de qualidade, né, no laboratório, mas naquela situação X, ela precisou desempenhar essa função de ensinar, né, então foi muito bacana. Então, assim, e assim, uma sugestão que eu gostaria de trazer para vocês: tragam experiências positivas, né? Que isso é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar aqui na didática, porque assim, a gente aprende com experiências negativas, a gente aprende com experiências negativas. Só que as experiências que efetivamente a gente incorpora na nossa prática docente são as positivas, certo? Então, na medida do possível, se vocês puderem, né, em todas as atividades, buscar inspiração nas experiências positivas que vocês tiveram, eu acho que isso é mais enriquecedor, né? A gente já teve situações, né, Fer, de alunos relatarem experiências negativas, mas as experiências negativas, vocês vão perceber ao longo do tempo, né, e o Fer, a gente pode falar isso, que a gente tem um pouquinho mais de idade que vocês, bem mais, que a gente acaba esquecendo totalmente. É muito engraçado. A experiência negativa com o professor, ela impacta a gente muito naquele momento que a gente está na situação. Só que ao longo da vida, principalmente quando a gente se torna um professor, essas experiências a gente nem usa como um referencial para não fazer. Na verdade, você elimina elas da sua vida, né, Fê? É muito interessante. A gente Ressignifica, exato. Então, se vocês puderem... essa é uma outra ideia legal. Se alguém quiser abordar uma experiência negativa, de repente, ressignificar essa experiência, né? Mas, na medida do possível, trabalhar com experiências positivas, eu acho que isso é mais... a gente traz um pouco mais de felicidade, né? Para as nossas memórias. Então, assim, é uma sugestão que eu trago aqui. E foi bem legal, esses 2 exemplos que o Fernando deu do semestre, porque essa atividade final a gente incorporou na última oferta da disciplina, porque a turma anterior sugeriu, né, olha que interessante, né, as turmas, então por isso que é importante vocês sugerirem coisas para a gente, né, a primeira turma colocou uma questão, né, por que a gente não faz atividade síncrona, né, pelo menos em momentos-chave da disciplina, daí a gente incorporou e percebeu que foi legal. Aí a turma posterior, ela sugeriu, por que não uma atividade na qual a gente pudesse também compartilhar a experiência? Daí a gente incorporou. Então, ao longo da disciplina, se vocês puderem sugerir coisas, né, para sugerir pontos importantes para que a gente melhore a disciplina, isso é interessante. Tanto eu quanto o professor Fernando, nós somos muito abertos aos comentários, críticas, tá? Então, assim, não fiquem vexados ou constrangidos em falar qualquer coisa para a gente, que a gente sabe trabalhar muito bem isso, tá? Então a gente não tem problemas em ser criticado ou ser, tá? Então podem ficar à vontade. E de fato a gente tem incorporado, porque para a gente é interessante que funcione a disciplina nessa forma dialógica, né? Porque os processos de ensino, eles dependem dessa interação professor-aluno, né? Então é muito interessante que vocês contribuam mesmo sem ter vergonha, tá, pessoal? Podem ficar bem à vontade em relação a isso. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Então, nós vamos ter uma média aí dos módulos 1, 2, 3 e 4, mais essa atividade final dividido por 5, né? E aí vocês vão ter as notas de vocês lá no Siscad. Nos módulos 3 e 4, vocês vão ver que eu vou dar feedback, né? Então, vocês vão fazer as atividades, eu vou dar o feedback, vou falar, olha, essa atividade que você fez ficou legal nesse aspecto, nesse outro aspecto, faltou complementar isso, aquilo. Então, vocês vão receber feedback das atividades que vocês realizarem. Tá, módulo 1 e 2 também, tá, gente? Eu sempre dou os feedbacks também, inclusive eu aponto os pontos que foram os mais fortes, né, da atividade e alguma questão que precise melhorar também eu faço a mesma coisa. Então a gente trabalha muito com feedback, que é uma outra dimensão da avaliação, tá?
que é uma questão para vocês refletirem sobre essa prática de ensino, né? Porque a avaliação, ela constitui uma prática de ensino, né? Ela não é simplesmente uma ferramenta para medir, né? Ela tem uma dimensão mesmo mais qualitativa. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva da dimensão qualitativa da avaliação, né? Pode falar, Natália. Olá, professores, bom dia. Oi, bom dia. Desculpa, eu perdi, eu não estava conseguindo acessar o link. Lá no Moodle, o link não estava aparecendo. E aí eu fiquei perdida. Vocês dois vão dividir a matéria? Sim, sim. Nossa, que honra, que prazer, hein? Nossa, eu tive aula com Fer, fiquei apaixonada. Assim como eu sou com galego, que legal. Ah, que bom, Natália. Feliz. Bom. Que massa. Era só isso mesmo. A gente, quando essa disciplina, ela era uma disciplina que ela era de um outro departamento, né? E aí ela ia ser extinta. Daí a gente falou, não, a gente precisa ter uma disciplina de didática no curso de biologia. Daí eu e o Fer, como a gente acaba trabalhando muito com questões de ensino, a gente falou, não, a gente assume. Só que não seria viável para a gente assumir a disciplina no horário de aula. Então, aí a gente fez a proposta de como a gente pode ter até 20% da grade do curso, né, da carga horária do curso à distância, e a biologia praticamente não tem nada à distância, tá, gente? Aqui, vocês estão tendo a distância pela circunstância, mas o curso ele é presencial. Aí a gente propôs essa disciplina, né? Porque eu e o Fernando, a gente trabalha junto desde quando... O Fernando entrou um pouco antes que eu no FTM, mas assim, desde quando eu entrei, a gente tem trabalhado junto. Desde 2012, amigo. Desde 2012, né? Nossa, quase 10 anos já em Fer. E a gente trabalha muito bem junto. Tanto é que a gente tem publicação em conjunto. Não é a primeira vez que a gente divide disciplina. A gente já dividiu disciplina, assim, várias vezes, né? EDP a gente já dividiu, EDP1 e EDP2. História da ciência, cinema e educação. Então, a gente já tem uma experiência de dividir disciplina, assim. É que essa aqui agora virou uma disciplina que ela é 100% dividida por nós, que as outras a gente tinha momentos que dividia, né, Fer? Tinha momentos que a gente assumia sozinho. Né? Essa aqui não, essa ela já foi proposta pensando na nossa forma, né? Então, é bem legal, a gente gosta bastante dessa disciplina. E obrigado, viu, Natália? Então, é uma honra você estar aqui, porque você vai estar comigo em princípios evolutivos também, né? Então... A Natália fez já a disciplina, foi adiantada, fez a disciplina de microparasita. Nossa, é verdade. Foi bem Se adiantada. tivesse como fazer de novo, Fer, eu fazia, porque eu fiquei apaixonada. E é uma matéria que normalmente as pessoas não gostam, né? Mas eu fiquei super encantada. Nossa. É um prazer, gente. Microparasita é tão legal, gente. Duro que eu gosto. Eu gostei quando eu tive na graduação. Né, amigo, de saúde, né? Tem um pessoal que gosta muito, gosta mais da zoologia, gosta mais das botânicas, né? Nossa, micro, eu era apaixonado. Tanto é que eu achei que eu ia partir para alguma coisa de microbiologia, de tanto que eu gostei quando eu fiz. Né? Nossa, amigo, olha essas datas aí, ó. Vamos... a data tá errada, gente. Desculpa, eu alterei, eu esqueci de alterar. Eu tô até anotando aqui para corrigir isso aqui antes de... A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês lá no Moodle, eu vou fazer a correção, tá? Aqui. Pessoal, a data da atividade final é dia 20 de novembro, tá? Eu tô anotando aqui para não esquecer de corrigir. Passou, gente. A semana foi corrida. 20 de novembro. Que aí nós já falamos sobre a estrutura, né? Que vocês vão fazer e aí a gente já podia falar, né, Luiz? É legal os meninos participarem, né? Mas quem não participar tem que entregar a atividade final, tem que gravar a experiência e disponibilizar para nós, né? Tem que mandar lá pelo Moodle para o professor Gustavo avaliar. Então, assim, essa atividade ela é importante na nota final. Não é isso? Ela vale 20%, tá, gente, da nota de vocês. É que a gente sabe que, como é no sábado, alguns alunos talvez tenham algum tipo de limitação em virtude de trabalho e tudo mais. Daí vocês vão precisar gravar um vídeo apresentando, aconteceu esse semestre passado, né? Aí esse vídeo precisa ser postado antes do dia 20, porque a gente acaba socializando o vídeo com os colegas que estão presentes dia 20 de novembro, tá? Então é importante que vocês gravem isso, e aí no dia da apresentação, mesmo vocês não estando presentes, a gente acaba projetando esse vídeo, certo? Então é uma atividade que ela é uma das atividades avaliativas da disciplina, né? Então, aqueles que não puderem participar no dia 20 de novembro, vão precisar gravar esse vídeo e disponibilizar para a gente até dia 19. Inclusive, eu vou precisar colocar essa informação ali. Porque é interessante que os colegas vejam, né? Lembra que foi do Rodrigo, teve mais um que eu não lembro agora, que a gente acabou projetando, né? Importante.
vídeo até 19 de novembro, dia da bandeira, gente. E aí, pessoal, é a questão, assim, das novas oportunidades de aprendizagem, né? Então, vem as questões. Às vezes, os alunos, eles têm dúvidas, então pode sempre recorrer a mim, o professor Gustavo, né? Os módulos 1 e 2 com o professor Gustavo e os 3 e 4 comigo, enfim, o último módulo para nós dois. Então, nós somos... vão poder orientar vocês. E aí, o que acontece? Uma experiência que nós temos tido ao longo dos semestres é o seguinte, nós abrimos os módulos, nós temos os prazos, e às vezes algum aluno não consegue entregar no prazo. Então, aí, professor Gustavo, nós ficamos sempre atentos, né, e em diálogo com vocês, para que, colocando tempo, né, e colocando, assim, oportunidade para que vocês façam as atividades, né, se porventura alguém tiver algum problema de entregar na data específica, né, então conversar conosco, né, Gustavo, para que a gente dê, assim, a oportunidade de vocês realizarem as atividades avaliativas. Então, é importante esse diálogo e participação de vocês. Porque, assim, a ideia da atividade avaliativa é que vocês tenham aquele momento de refletir sobre, né, os determinados tópicos, né, que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina, e aí, nesse processo de reflexão, vocês vão produzir algum tipo de conhecimento, porque cada atividade avaliativa, vocês vão produzir algum conhecimento, e aí é a nossa forma também de avaliar o nosso trabalho e avaliar o que vocês conseguiram aprender, então é muito importante. Se acontecer alguma intempérie, né, que a gente sabe que, ainda mais nessa situação que a gente está, né, às vezes, quantos e quantos alunos tiveram parentes que ficaram doentes com Covid, né? Teve caso até de aluno que perdeu familiar, sabe? Então a gente sabe que isso, a gente está fora essa questão, né? Perder emprego, mudar horário de emprego, tem as outras questões fora da pandemia que são pessoais, né? Termina namoro, a gente sabe que acontece mil coisas, né? Mas é importante que o aluno procure a gente e fale, não vou conseguir, tudo mais, para a gente poder organizar e propor uma forma dessa atividade ser feita, certo? Mas, à medida do possível, o ideal é que vocês façam dentro dos prazos, né? Mas se acontecer algum imprevisto, não tenham vergonha também de pedir, não deixa quieto, sabe, gente? Porque o problema é, tipo, perdi a atividade, beleza. Não façam isso, né? Perdi a atividade, o que eu posso fazer para postar? Porque é importante para vocês, né? Para a aprendizagem de vocês. Pode falar, Ana Carolina. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, se eu tiver alguma intercorrência, eu não consigo entregar atividade na data. Eu vou conversar com vocês, essa atividade, ela vai ter, eu vou ser avaliada, vamos dizer assim, ela vai valer a mesma coisa que se eu tivesse entregado na data, ou eu vou ter um decréscimo na minha nota? Da minha parte, sim, eu vou avaliar por igual. Eu, geralmente, dependendo da motivação, Ana, eu acabo descontando um pouco, dependendo da situação. Né? Então, por exemplo, se a pessoa ficou doente, obviamente que não. Mas às vezes a pessoa, eu acabei esquecendo, porque acontece isso, né? Aí a questão de... Me aconteceu que eu tive uma estafa, trabalho, casa, filho, faculdade, e eu perdi a última atividade de uma disciplina e eu quase reprovei na disciplina por causa disso. Por isso que eu tô perguntando, porque a gente não é de ferro, né? E assim, para mulher que é mãe ainda, né? Eu sei que para mulher sempre tudo é dobrado, né, gente? Como a sociedade é injusta com as mulheres, né? Porque a mulher, além de trabalhar fora, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, né? Mesmo as que não são casadas, tem esse peso em cima, né? E, claro, mas por isso que a gente deixa bem aberto para vocês conversarem com a gente. O diálogo. Porque é interessante trazer as motivações, tá? Às vezes é alguma coisa que você não quer socializar, mas, por exemplo, só o fato de você dizer que você estava com estafa, já é uma questão para a gente pensar, porque realmente estafa todos nós estamos, né? Porque a gente, por exemplo, como a gente teve que mudar toda a nossa forma de trabalho, porque a gente trabalhava presencial, é muito diferente. Você trabalhar presencial e você trabalha remotamente, porque no remoto parece que você não desliga um segundo. Isso é verdade, gente. Né? Mesmo quando você não está trabalhando, a sua casa vira seu lugar de trabalho. Então parece que você está 100% do seu tempo no trabalho. E eu acredito que para vocês aconteça coisa parecida. Mesmo que vocês trabalhem fora de casa, como vocês estão estudando em casa, vocês acabam não tendo aquele tempo
sem nenhum tipo de informação de obrigação, né? Porque estudar tem uma certa obrigatoriedade de coisas que você precisa fazer, né? Que, por exemplo, é legal, né? Você escolhe o curso que você quer fazer e tudo mais, mas, por exemplo, tem dia que você não tá afim de fazer aquela avaliação X. Você não tá no mood, né? E aí você é obrigado a fazer. E aí teu espaço de casa vira esse espaço de obrigatoriedade de fazer coisas, né? Então, realmente tá uma situação bem complicada e a gente entende, assim, perfeitamente, tá? Esse negócio da questão da nota, geralmente eu acabo descontando, ao invés de valer de 0 a 10, eu coloco de 0 a 8, mas dependendo da situação, eu mantenho a nota, né? Eu tenho um pouco... É uma perspectiva diferente um pouquinho do Fernando, porque o que aconteceu já? Por que eu faço isso? Já aconteceu, por exemplo, de eu dar prazo extra para o aluno e ele não posta a atividade. Então, você dá o prazo extra, vai passando do módulo 2, 3, 4 e a pessoa não posta a atividade. Entendeu? Então, por isso que também a gente tem uma dinâmica a seguir, a gente tem prazo a cumprir, nós também, professor. Temos limite de extensão de prazo, né, na LG. Isso. Mas é claro que, assim, eu acho que tudo é questão de conversar, sabe? Eu acho que tem que colocar a situação e tudo mais. Eu acho que o Fernando também faz isso. Eu não peço testado médico de ninguém, tá, gente? Se vocês falarem para mim, olha, eu passei mal e não tô bem, eu não vou pedir um testado de vocês, porque eu penso que se você tá me falando isso, eu vou acreditar no que você tá me falando. Ainda mais nesse contexto virtual. Entende? Então, assim, é só vocês, mas assim, é interessante que vocês falem pra gente, conversem com a gente, tá? Não precisa falar no grupo do WhatsApp, vocês podem chamar a gente no privado, tá, gente? Porque né? eu acho que Só que vocês vão perceber que quando, por exemplo, o pessoal não posta atividade e não fala nada, eu vou lá no grupo do WhatsApp e falo assim, ó, fulano, ciclano, beltrano, não postou atividade. Se forem muitos, tá? Se forem poucos, eu chamo no WhatsApp privado e falo. Acho que você também faz isso, né, Fer? Eu fico em cima. Eu fico cobrando. A Natália já fez isso comigo, ela sabe que quando passa o prazo eu vou lá, né, Natália, encher o saco. Nossa, eu sou bem desligada, eu preciso melhorar muito isso daí. Teve algumas atividades com o Fernando também que passou assim, sem eu ver, meu Deus do céu. Depois eu ficava num desespero correndo atrás dele. Mas é amadurecimento, Natália, faz parte do processo, mas esse negócio a gente entende, tá? Vocês estão ainda muito no começo do curso também, né? Terceiro período praticamente, então assim... Vocês estão bem, sabe? E como vocês não passaram pelo presencial, parece que vocês ainda não sentiram o que é universidade, sabe? É muito estranho, eu não aguento mais o PAD. Mas semestre que vem vai voltar, a gente vai estar... O brasileiro está vacinando, eu estou achando ótimo, porque o pessoal... eles estão indo vacinar, né? A gente passou, primeira dose já passou o percentual dos Estados Unidos, gente. Verdade. É uma coisa louca isso, né? Porque os Estados Unidos começou a vacinar, acho que 2 meses antes, em massa... E o Brasil já chegou ao mesmo número, o mesmo percentual de primeira dose. E já vai passar, né? Vai, com certeza. E aí vocês tomem, pelo amor de Deus, quando chegar a idade de vocês tomem a primeira dose e não deixem de tomar a segunda dose, tá, gente? Porque aí a gente consegue ter 2022, um novo ano, né? Pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Eu quero sair de 2020, pelo amor de Deus. Pois é, parece que a gente ficou em 2020, né? Eu tô com essa sensação também. Pessoal, então, lá no plano de ensino, que vocês vão ter acesso no SISCAD, mesmo ali no Moodle, vocês vão ter contato com a bibliografia, né? Então, tem bastante leitura que vocês podem aprofundar em relação aos temas que vão ser trabalhados. Então, tem um material bastante legal que vocês podem consultar, tá bom? Eu vou apresentar o Moodle da disciplina agora, Fer, que Tá aí bom, eles entendem como está organizado, tá? Deixa eu parar nesse. Aí a gente pode finalizar, né, LG, com essa apresentação boa. Sim. E aí a gente abre para vocês comentarem as expectativas que vocês têm ao longo da disciplina, tá? Mas é rapidinho, essa parte da sala... Pessoal, como que está organizada a disciplina? Vocês vão entrar no Moodle da disciplina, tem didática, né, desse semestre, e aí, essa parte aqui inicial que tem aqui, plano de ensino, central de mídia, vocês podem desencanar dela, tá? Vocês já podem vir direto para aqui, que logo abaixo dessa questão tem alguns pontos que são importantes, né? Então, por exemplo, a questão de uma avaliação da disciplina, essa avaliação aqui tem a ver com não é a atividade final, é uma avaliação, vocês não são obrigados a fazer, a gente pede que vocês façam, que quando terminar o módulo 4, a gente gostaria que vocês fizessem uma avaliação
colocando os pontos principais que vocês gostaram, que vocês não gostaram da disciplina, e aí vocês vão postar aqui. Mas a gente fala sobre isso mais quando finalizar o módulo. Então, aqui tem o link para o grupo do WhatsApp, aí tem os links para as atividades síncronas, né? Tá vendo? Dia 28/8, que é hoje, dia 2 de outubro e dia 20 de novembro. O plano de ensino da disciplina está aqui e a questão das presenças do PS, aqui precisa digitar também. Ei, gente, é tanto detalhe. Eu vou arrumar isso aqui logo que acabar a aula. E aí as atividades síncronas a gente grava e coloca o link disponível nessa parte inicial aí, tá? Então a gente sempre vai colocar aqui no primeiro item a atividade síncrona, a última atividade síncrona. Então quando acabar a aula hoje, eu vou disponibilizar aqui. Então vai estar atividade síncrona dia 28/8, tá? E aí quem perdeu é só clicar que dá para assistir. E aí a disciplina está organizada em módulos, né? Então eu vou falar rapidamente do módulo 1 e do módulo 2, que são as atividades que vão estar em vigor até a nossa próxima atividade síncrona. Então, o módulo 1 eu já tinha falado para vocês que vocês vão elaborar um texto discursivo e um texto narrativo. O discursivo, ao vocês clicarem aqui, tem a especificação, né? Então, é um texto que deve ter de 25 a 30 linhas, e aí vocês vão discutir os conceitos da didática, certo? E aí aqui tem a normatização desse texto, tá? Qual o tamanho da fonte, o espaço, tá? Que aí isso também é um critério de avaliação. Você quer falar alguma coisa, Fer? Não, eu queria só falar, puxando um gancho que o Gustavo está falando, uma coisa que eu observo, assim, quando a gente está iniciando o curso, esse cuidado com a formatação do texto, né, pessoal? Então, eu observo muito assim na hora que eu vou corrigir. Então, por exemplo, você usa lá, o aluno usa o arquivo do Word, por exemplo, do Google, ou então do Google Docs. Aí, às vezes, não coloca o texto justificado, não coloca parágrafo no texto. Então, ter esses cuidados, né, em relação à formatação textual, porque isso vai acompanhar vocês até o final do curso. Então, dá um olhar sobre isso, né? Que é importantíssimo, assim, ó, às vezes eu fico corrigindo os textos e eu vejo que, principalmente o pessoal no início do curso, falta esse cuidado, assim, mas que vocês, né, quando vocês chegam próximo do curso, vai melhorando. Então, dá uma estudada, né, procurar estudar a questão de formatação de texto, usar parágrafos. Eu acho que é muito importante, é uma dica, se eu fosse dar uma dica, assim, para vocês, seria esse aspecto, assim, na hora da produção do texto. Isso, fazer cabeçalho, colocar lá Universidade Federal do Triângulo Mineiro, licenciatura em Ciências Biológicas, o nome, é importante, tá? Ali tem umas regrinhas de formatação que é legal vocês aplicarem para as atividades que vocês forem produzir, a menos que o professor peça uma outra formatação, tá? E aí, para vocês poderem realizar as atividades, tem um vídeo sobre a questão de conceito de didática e um texto que é o que é didática, certo? A outra atividade do módulo 1 é a narrativa ilustrada. Então, vocês vão, a partir desse texto do vídeo, né, que vocês já viram na atividade 1, vocês devem escrever um texto narrativo, quer dizer, vocês vão contar uma história para a gente, que deve ter no mínimo 30 linhas. E aí vocês devem colocar um título, ao menos uma fotografia do seu processo de escolarização, pode ser foto da escola que estudou, dos espaços escolares, das turmas, atividade escolar, tá? E aí também tem a questão de formatação aqui, que é similar à do texto anterior, certo? Isso para o módulo 1. Para o módulo 2, vocês vão produzir... aqui vocês vão ter um vídeo, né, que fala sobre a questão, né, como a questão da relação professor-aluno, tá? Nesse vídeo aqui. E, além desse vídeo, tem um texto sobre essa questão, aqui também em PDF. E aí, a partir da leitura desse texto e de assistir esse vídeo, vocês vão criar um vídeo sem edição, chamado Minuto Lumière, que a estrutura é chamada de Minuto Lumière. Aqui tem uma videoaula que explica, né, o que é o Minuto Lumière, que é um vídeo sem sonorização, sem edição, com plano sequência, na qual vocês vão ilustrar alguma situação a respeito do ensino-aprendizagem, certo? E aí também tem alguns exemplos de Minuto Lumière. Eu vou colocar só um para vocês verem.
Nossa, parece o corredor do CE, Parece, né? parece. Nossa, que dramático. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia como é a estrutura do Lumière, viram que é um vídeo sem edição. E olha que interessante, né? A ideia do Minuto Lumière é que vocês façam um bom planejamento. Porque parece que tem até mais de um minuto, né, esse vídeo. Porque você tem lá duas personagens que estão correndo de algo desconhecido, né? E depois a gente vê que é uma pessoa que a gente não sabe direito qual é a intenção dela. E aí depois a gente entende que é uma assassina, né? E aí uma das meninas é assassinada e a outra, a gente não sabe se ela vai ser assassinada ou não, mas provavelmente sim, né? Então, qual que é a ideia do Minuto Lumière? Que vocês consigam planejar algo, que vocês consigam contar alguma historinha pra gente, que tem a ver com ensino-aprendizagem, sem fazer nenhuma edição. Então, o maior trabalho do Minuto Lumière é o planejamento, porque como não edita e é um plano sequência, basicamente você vai filmar aquilo lá que você planejou. Obviamente que se você errar o que você está fazendo, você tem que repetir, porque não tem edição, né? Então, você grava com o celular parado também, porque faz referência à estrutura narrativa, né, que os irmãos Lumière estabeleceram quando eles inauguraram o cinema, que era essa questão da câmera parada, com toda a ação ocorrendo em virtude do movimento dos elementos que estão no enquadramento, e não pelo movimento de câmera, que só vai ser implementado no século XX, tá? Quando os equipamentos... Porque essa questão da câmera parada tem a ver com os equipamentos. Os equipamentos eram muito pesados, na época dos irmãos Lumière. À medida que esses equipamentos foram se tornando um pouco mais leves, era possível fazer o movimento de câmera, tá? Que isso aí vai acontecer mais para o finalzinho, mais para o começo do século XX, certo? Então, essa é uma das atividades avaliativas, e a outra atividade avaliativa do módulo 2, então aqui no módulo 2 também tem um vídeo que fala da relação do professor-aluno. Deixa eu abrir aqui, vai ficar mais fácil. Tem um vídeo e tem um texto também, tá? De apoio sobre essa relação professor-aluno. E aí vocês vão fazer uma apresentação de slides, né? Que vocês vão utilizar imagens ou desenhos, e aí vocês vão... ou imagens ou situações, tá? Que ilustra a relação professor-aluno. Certo? As imagens devem ser autorais, quer dizer, vocês podem usar fotos de arquivo pessoal, vocês podem fazer desenho à mão, vocês não podem utilizar imagens disponíveis na internet, tá? No Google Imagens. Vocês têm que usar imagens de vocês, ou de autoria própria, ou de arquivo pessoal, certo? E aí vocês vão ilustrar 5 situações nas quais a relação professor-aluno é estabelecida. E aí vocês vão ter até o dia 3 de outubro para fazer essa postagem, certo? O módulo 3 e 4, esse detalhamento vai ser feito na próxima atividade 5, tá? Dia 2 de outubro. Ok? Certo? E aí, acho que a gente pode abrir a palavra para eles agora, né? Para eles falarem das expectativas, o que eles, né, esperam, aprender em didática. Expectativa do silêncio. O silêncio dos inocentes, né? Então, pessoal, é isso, né? A gente apresentou. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, o professor Gustavo e eu. E espero, assim, que vocês tenham... Aproveitem, né? Aproveitem a oportunidade, porque a diversificação dessas atividades, elas vão somar a formação de vocês, né? Vocês vão ver que, provavelmente, muitas dessas atividades aí, especialmente o professor Gustavo aí, quando trabalha com a questão do cinema, né? Enfim, Minuto Lumière, é algo único, né? Algo bem único, e isso eu acho que vai somar bastante na formação de vocês. E na minha parte, assim, eu acredito que a minha contribuição
vai ser a gente ver essa questão, assim, da gente ver a posição do aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem, né? Ele participa, ele não é um ser passivo frente à sala de aula. E aí a elaboração de mapas mentais, eu acho que é uma ferramenta ótima, assim, para estudar, para expressar conhecimento e assim por diante, né? Acho que é isso. Pessoal, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma coisa? Você tá rindo, né, Gali? A gente fica É o silêncio, né? É o gente. silêncio. Nossa, eu acho horrível quando vocês perguntam se alguém tem alguma coisa para falar e ninguém fala nada. Mas, assim, eu estou muito animada com tudo que vocês proporam para a disciplina. A questão dos mapas mentais vai me ajudar muito, porque eu tenho muita dificuldade de organizar tudo que está aqui. E é isso, estou muito animada. Bora para mais um semestre aí, ser produtivos. E é isso, pessoal. Mapa mental, né? O Muito bom. Fermos mapa mental. Agora eu tô Ele bem curte. craque, né, Fernanda? Natália já... Tanto mapa mental na vida igual o semestre passado. Mas mapa mental é super bom. 10 Ó, meses só de aprendizado. para você ter uma ideia, Natália e Ana, quando eu vou escrever qualquer coisa, eu nunca parto para o texto direto. Eu faço um mapa mental para eu ter uma ideia da estrutura de texto que eu pretendo desenvolver, mesmo quando eu escrevo narrativa, né? Eu estou escrevendo um livro de contos, o Fer não sabe disso, mas eu estou escrevendo um livro de contos e a Jéssica vai me ajudar a ilustrar cada capítulo, que é uma aluna que fez didática com a gente o semestre atrasado. Aquela de cabelinho curtinho, que pinta de colorido. É a Jéssica Luro, não, né? É Menezes. Menezes. Ela vai me ajudar a fazer ilustração. E mesmo para narrativa, eu crio esses mapas mentais, porque aí você consegue estabelecer uma sequência, mesmo na narrativa, que às vezes a gente quer subverter a questão da sequência lógica, né, que isso pode acontecer, né? Eu já vi filmes, por exemplo, Amnésia, não sei se vocês já viram, que é um filme que é a ordem inversa, que não é do passado para o presente, é do presente para o passado. Então, se está uma situação presente, aí ele vai fazendo a narrativa a partir do presente, voltando para o passado. Ou narrativa fragmentada, que acontece com tem uma série que eu assisti, Generation. Tem uma série do HBO que chama Generation. E aí, a partir da mesma situação, cada episódio, não todos, né, mas alguns episódios, eles trabalham a mesma situação na perspectiva dos diferentes personagens. Então, mesmo que você faça isso, você pode construir um mapa mental para mostrar os pontos que você tem, essas ligações. Então, é muito bom isso aí. E aí, Natália, eu te cortei, desculpa, o que você ia falar? Não, era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Eu não aprendi muito com o Fernando referente a esses mapas mentais. E é realmente uma estratégia ótima para poder aprender. Isso aí. Vamos lá, né? Júlia, Fábio, Flávio, vocês gostariam de falar alguma coisa? Pode digitar no chat, tá, gente? Se vocês quiserem. A minha expectativa nessa matéria é de muita aprendizagem, né? Eu estou ainda no segundo período, então... Uhum. Bom, Júlia, que você já está no segundo, já está fazendo didática, eu acho que vai ajudar bastante, né? Já ajuda bastante a pegar a dinâmica da universidade, das disciplinas, né? Eu acho que já é muito bacana a sua iniciativa aí de pegar a didática. O Fábio também está no segundo, né? A gente sabe, né? A gente já teve disciplinas de EDP no primeiro e segundo período, né? É um período de adaptação, enfim, de começar, né? Até o início da universidade, assim. E é bom vocês começarem com tudo, assim, porque no começo a gente tem muita expectativa, né? E ao longo do curso a bateria da gente vai arriando, né? Então é legal quando vocês começam já com bastante ânimo, porque aí dá um pouco de força para meio inércia, né? Você começa forte, você chega forte no final. E aí vocês dois têm o projeto de tutoria do ICN, viu? Vocês podiam participar, porque é para os alunos de primeiro e segundo período.
né? Tá, acho que está no momento de inscrição. Se vocês tiverem interesse em participar e falar com os colegas da turma de vocês, seria interessante. Só aproveitando a deixa, né, para fazer a publi, que aí o Fernando está nesse projeto, por isso. Bom, isso aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Muita atividade para a gente fazer e a gente vai conversando aí. Vamos agora experienciar a disciplina. Espero vê-los aí no dia 2 de outubro, né? Nosso próximo encontro. E é isso. Bom trabalho para todos nós.